Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as lutas com aproximação. Quais são os objetivos da nossa aula? É que vocês consigam relembrar e aprofundar o conhecimento acerca das lutas com aproximação e identificar e diferenciar algumas lutas de aproximação. Então, algumas reflexões sobre a nossa aula. Você se recorda de alguma luta com aproximação? Professora, mas eu não sei nem o que é luta com aproximação. Então, a gente vai ver isso. Calma. Alguma vez você já vivenciou alguma delas? E se você pudesse escolher uma, qual seria? Então, para quem lembra do que são as lutas com aproximação, deve ter respondido. Quem não lembra, a gente vai ver agora a sua definição. Então, lutas com aproximação são lutas onde há o constante contato físico ou os lutadores ficam agarrados. Então, a professora quer fazer um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre a questão das lutas, tá? As lutas de aproximação, a gente pode dividir elas em três: curta, média e longa distância, tá? Então, a gente vai ver algumas delas, eu vou fazendo essa associação com vocês à medida que a gente for vendo, certo? Mas, para a gente entender bem, não quer dizer que o tempo inteiro eu tenho que estar aproximado, colado da pessoa, como o jiu-jitsu, por exemplo. Não, em algum momento eu tenho que me aproximar para eu conseguir o ponto e assim por diante, tá? Então, não quer dizer que são lutas em que tem que ter aproximação. Não, em algum momento você tem que ter a aproximação, mas não contato direto. Então, a de aproximação curta, tá? A gente tem o judô, né? Aqui está um exemplo. O objetivo do judô, né, é você fazer com que o seu adversário, o seu oponente, ele encoste as costas no chão, né, na queda ou durante o movimento que você faz, finalização. E é uma luta em que o contato ele é sempre muito próximo, né? Aí no começo, início ali, até ter o primeiro contato. Mas ele é uma luta em que a gente pode dizer que o contato é bem próximo. Aí tem a luta olímpica, mesmo caso, também a questão da aproximação. A luta olímpica é essa aqui. Para vocês irem conhecendo, né? Para quem não conhece, familiarizando. A luta olímpica está presente nos Jogos Olímpicos da Era Moderna desde as suas primeiras edições. A luta olímpica e a esgrima, perdão. Tá? Então, essas duas lutas estão presentes faz muito tempo no programa dos Jogos Olímpicos modernos. Daí a gente tem o jiu-jitsu. Aqui está a imagem, né? Que luta-se muitas vezes agarrado. Ali utiliza-se técnica de... O objetivo é você fazer com que o oponente desista da luta, né? Bata ali, ou então se a arbitragem vê que não tem mais jeito, ele finaliza a luta. Chave de braço, chave de perna, então são vários movimentos que a gente encontra dentro do jiu-jitsu. E aqui uma fofura, né? Ó, duas menininhas mostrando que não tem idade para se realizar a luta. Outra informação importante é que luta não é briga. Tá? A luta, né, tem um cunho cunho educacional, um cunho de respeito. A briga não. A briga sugere violência. Então, luta é uma coisa e briga é outra. Tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês para não esquecer. E também a gente tem o sumô, que também é de aproximação, contato direto ali, ó. O sumô, vocês sabem que o objetivo é tirar o oponente desse círculo aqui, né? Quanto mais pesada a pessoa for, melhor é, porque você não consegue movimentar ela. Então, por isso que os lutadores de sumô têm um peso mais elevado, para dificultar o outro lutador. Aí a gente tem o que mantém a distância, a gente pode dizer que é uma média distância, tá? Lembra que a professora falou no começo? Aí a gente tem o karatê, em que você não fica o tempo inteiro agarrado,
mas você tem que se aproximar para pontuar. Aí tá a menininha fazendo um kata, pedacinho, né? O boxe também, que você tem que se aproximar para pontuar. Não luta de kimono, então tem as características, cada luta com a sua característica também. Próximo, o taekwondo, que também tem que ter essa aproximação. Vocês podem ver que eles utilizam colete e capacete. É pontuado em algumas regiões pré-estabelecidas. O taekwondo também. Uma luta tem que ter esse contato. Aqui, no caso, é uma finalização, né? Aí tem o Muay Thai, mesmo caso do Karatê e Taekwondo, que eu tenho que me aproximar para pontuar. E chegamos no nosso primeiro exercício. Agora que vimos algumas classificações das lutas, qual que você mais se identificou e por quê? Qual que você mais se identificou? As que são mais próximas, as mais longas? Qual que você se identificou mais? E dentro dessas características, qual você escolhe? Qual que você faria ou que você faz? Logo voltamos. E aí, qual foi a luta que vocês escolheram? Vocês preferem essas que são mais agarradas, as que são mais afastadas um pouquinho? E quais delas? Eu sei que muitos já devem praticar, né? Devem fazer a luta e tem um motivo, né? Então, cada um, com a sua característica, escolheu
o que gostaria talvez de fazer, e se gostaria, faça, tente fazer, experimente, né? É importante. Se a gente gostaram de alguma luta que viu, vá atrás e tente realizar, tá? E a última classificação é as que são de mais longa distância. Então, eles geralmente são utilizados instrumentos mediadores. Então, são lutas de aproximação com instrumentos mediadores. No caso aqui, a professora trouxe a esgrima. A esgrima utiliza a espada, né, o florete, então tem os objetos que são utilizados e o objetivo é você tocar o seu oponente. Tá? Então, a esgrima é um desses. E eu trouxe aqui a imagem dessa atleta espetacular, que é a Beatrice Viu, né, Bebê Viu. Ela não tem os dois braços, não tem as duas pernas. Ela faz a esgrima, pratica a esgrima com a ajuda de um aparelho aqui que vai encaixar aqui, né, uma prótese, desculpe, uma prótese que encaixa, e ela é a nossa atual campeã olímpica. A história dela é sensacional, ela quase morreu, poucas chances de vida, conseguiu superar. E ela é um exemplo de superação mesmo. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre ela, história muito interessante, sobre Beatrice Viu, uma italiana que ganhou as Paralimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Sensacional a história de superação dessa garota aqui. E ela continua dando exemplos para nós, né, de sempre buscar o melhor, buscar superar os desafios. A gente tem também, com instrumentos mediadores, o Kendo. Olha lá, a professora trouxe para vocês verem. Olha que diferente, né? Vestimenta. E olha o tamanho. Uma espécie de uma espada que eles utilizam. Um bastão. E o segundo exercício é com relação à sua opinião. Por que as lutas se tornaram uma atividade esportiva? Por que vocês acham que, se a gente parar e pensar na história, né, elas já existiam, uma das primeiras manifestações corporais que existiam. Por que elas se tornaram se tornaram esportivas? Por que eles deixaram ela como um esporte? Nós já voltamos.
é a sua opinião, como a professora colocou. O que você acha? Como eu disse, a luta está presente na humanidade desde lá atrás, lá dos primórdios. Ela era caracterizada pela questão pela sobrevivência, então eles lutavam com os animais, lutavam por questões de sobrevivência mesmo, né? Escassez de comida, enfim. Por que ela se tornou, então, o que você acha, por que ela se tornou esportiva? Como a professora disse, né? Quando a gente não coloca um limite, não coloca a questão do respeito, dos valores, a luta ela pode se tornar uma briga. Né? E por isso que o professor, o mestre, ele tem que ser um exemplo. Então, ele tem que sempre incentivar para que os alunos tenham respeito um pelos outros. Não vejam a luta como uma briga, uma forma de violência. Tanto que se acontece uma briga, por exemplo, num estádio de futebol, acontece uma briga lá no supermercado, não é indicado que eles utilizem, eles não vão utilizar o que você aprendeu, né? Tudo que você traz, além de você ter aprendido, o que você aprendeu com o seu professor, né? Com o seu mestre. Então você não leva isso para o mercado, para a briga de mercado, para a briga de rua lá. O que acontece? Você pode utilizar dela sim, só que para você se defender. Então você pode se apropriar da luta para defesa, mas não para eu ir lá e sempre querer brigar com alguém, bater em alguém. Isso é totalmente contrário à filosofia das lutas. Tá? Agora com relação à capoeira, né? Ela é original do Brasil. A capoeira está dentro de uma... Lembra que a professora falou as divisões? A capoeira é uma divisão única. Por quê? Porque ela pode ser considerada um jogo, pode ser considerada uma dança, né? Ela pode ser considerada uma luta. Então, ela é um outro ponto. Então, a gente tem a curta, a média, a longa e a capoeira. Tá? É original do Brasil, é uma expressão cultural que mistura arte marcial, cultura popular e música. E como a professora disse, é um jogo, dança e luta. Certo? Então, a capoeira ela tem uma caracterização específica dentro das lutas. Tá? Mas também é uma luta com aproximação. A filosofia da capoeira: respeito e disciplina, vigilância, segurança e não utilizar para agressões. Vamos nos apropriar disso não só com a capoeira, né? Acho que todas as lutas a gente pode colocar aqui, né? Essa questão da filosofia. Sempre ter respeito, ser vigilante, seguro, praticar com segurança e não se utilizar nunca para agressão. E como a gente disse, luta não é sinônimo de agressão e violência. E na capoeira a gente tem as rodas, né? As rodas elas são feitas revezamentos, tem que cantar, tocar ou jogar, e a roda geralmente ela é muito integradora e inclusiva. Capoeira é típica brasileira, né? Como a gente já viu, e essa roda ela é muito legal porque ela caracteriza muito também essa questão das lutas, integrar as pessoas, fazer com que eles se sintam inclusos naquele ambiente. Aí os golpes da capoeira, para a gente relembrar, os golpes de linha e os golpes rodados, e tem também os traumatizantes e desequilibrantes, né? As rasteiras ali, enfim. E a gente chega no nosso terceiro exercício. Agora que identificamos algumas lutas, você acha que elas incentivam a agressividade? Justifique. Agora é a hora, se você acha que não, a luta tem que ser agressão, tem que ser bater mesmo, justifica o que você acha. Nós já voltamos.
retornamos. E o que vocês acham? Que elas incentivam a pessoa a ser agressiva ou não? Né? Uma opinião tua mesmo. Enquanto professora, eu posso dizer que o que eu acredito é que não. Né? Elas não deveriam incentivar a agressividade. A ideia é que você, muito pelo contrário, você ter disciplina. Né? Disciplina é uma palavra que combina muito com a luta. É disciplina, respeito. Então, a disciplina, ela é muito importante. Se você pega uma criança e coloca ela no mundo da luta, ela aprende que se ela perder, ela vai ter que respeitar o adversário, entender que ele foi superior a ela, e tentar também ser, né? Isso é importante. Você perdeu, você tem que tentar melhorar para a próxima conseguir ganhar. Mas você entender que naquele momento você perdeu porque a outra pessoa foi melhor do que você, é muito importante. Muitas vezes a pessoa perde e fala, perdi porque eu estava ruim. Não, tem que valorizar a outra pessoa que ganhou. Tá? Então, acredito que não incentiva a agressividade, é o contrário. Né? A ideia é que você se aproprie da luta para você ser uma pessoa com muita disciplina e respeito. E o que a gente viu na nossa aula de hoje sobre lutas? Nós fizemos uma retomada também sobre a definição, a aproximação, as lutas que mantêm distância, né? Com instrumentos mediadores e a capoeira. Aqui a gente pode dizer, né, as lutas curta, média e longa distância e a capoeira em seu específico ali dentro dessas lutas com aproximação. Gostaria de agradecer o Paulo, nosso intérprete. Obrigada, Paulo. Obrigada, estudantes. Obrigada, professores. E até a próxima.